E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro falando sobre o desenvolvimento do conceito de conhecimento, tá certo? Bora lá! Pessoal, vocês já se perguntaram alguma vez na vida por que o céu é azul? Ou talvez já procuraram entender como as crianças nascem? Ou o que acontece depois da morte? Esses tipos de pergunta parece que fazem parte da existência humana. Inclusive, eu queria saber se vocês ainda fazem essas perguntas. E se não, quais são os tipos de pergunta que vocês fazem? Ao longo dos anos, vamos descobrindo mais e mais respostas sobre essas dúvidas. No entanto, aumenta o número de perguntas que temos e muitas vezes passamos por toda a vida sem respondê-las. Parece, inclusive, que a curiosidade humana faz parte de nós. Nós o tempo todo buscamos entender as coisas que acontecem ao nosso redor, como a chuva, o nascer e o pôr do sol, entender como funciona o universo, como funcionam os objetos que nos aparecem. Então o conhecimento acaba se tornando algo relacionado ao próprio processo de conhecer. Conhecer, pessoal, de fato, é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. O conhecimento fascina nós humanos desde a antiguidade, quando a filosofia passou a pensar os modos como o ser humano conhece e produz o conhecimento. Mas, professor, o que é de fato o conhecimento? Galerinha, a palavra conhecimento tem origem latina da palavra cognoscere, que significa o ato de conhecer. Conhecer no latim também advém do mesmo radical gno, representante da língua latina, e no grego antigo da palavra gnose, que significa literalmente aquilo ou aquele que conhece. Então, conhecer é o ato de entender o funcionamento das coisas, é a capacidade do ser humano de abstrair leis de entendimento e conseguir dar compreensão e razão aos fenômenos que acontecem ao seu redor. O conhecimento é o atributo de quem conhece, ou seja, é aquilo que resulta de todo o trabalho, de toda investigação que o ser humano propõe no ato de entender algo. E apesar de ser algo óbvio, eu gostaria de lembrar isso daqui com vocês. O conhecimento, galera, é algo que é só possível pelo ser humano. Os animais, por exemplo, desenvolvem mecanismos sim de aprendizagem por meio da experiência e da prática. Por exemplo, quando um cachorro se aproxima muito de uma fogueira e se queima, ele vai aprender que toda vez que ele se aproxima do fogo, ele vai se queimar. Mas ele não consegue construir um conhecimento elaborado, por exemplo, a ponto de conseguir reproduzir o fogo e domesticar o fogo, saber o funcionamento do fogo, em construir um raciocínio efetivo sobre aquilo. Isso é algo que é exclusivo de nós, seres humanos. E isso ocorre porque o conhecimento bem estruturado que desenvolvemos só pode ser elaborado, organizado, estruturado pela capacidade de linguagem que nós temos, além de todos os mecanismos de racionalidade que apenas o cérebro humano é passível de. Professor, e para a filosofia, o que seria o conhecimento? Bem, pessoal, o conhecimento filosófico nasceu há muitos anos atrás. Inclusive, nasceu junto lá com os gregos antigos. Na prática, o conhecimento filosófico e a maneira de pensar filosófica nasceu a partir do momento em que os gregos passaram a negar as suas crenças, a negar toda a sua mitologia. Para eles, os fenômenos mitológicos sobre-humanos não conseguiam dar conta de explicar a razão por que as coisas aconteciam. A mitologia trazia consigo uma gama de histórias fantásticas de deuses e semideuses que podiam muito mais além do que os seres humanos e que muitas vezes não explicavam de maneira racional o funcionamento da realidade. Já o conhecimento filosófico, ele tem por base a ideia de razão, ou seja, tem a ideia de que é necessário
compreender o funcionamento de cada uma das partes para dar sentido à realidade. Antigamente, na questão dos mitos, o homem olhava para o céu e via que começava a chover e dizia: os deuses estão chorando, está chovendo porque os deuses quiseram que chovesse. E hoje, cientificamente, o homem é capaz de comprovar o funcionamento da chuva, de entender o ciclo da água e saber exatamente por que está chovendo naquele momento. Então a filosofia, galerinha, desde o seu surgimento, construiu uma nova noção de conhecimento, visto que ela surge para apresentar uma nova forma de conhecer também o mundo, tá certo? Logo, de maneira resumida, aí no gráfico fica bem claro, o conhecimento é algo que fica intermediado entre a verdade e as crenças. Aí vocês podem perguntar: professor, o que são crenças? São coisas que não têm sentido, que a gente simplesmente acredita porque acredita. Não tem uma justificativa racional e plausível por trás. Já a verdade, ela tende a ser argumentada, a ser justificada por raciocínio lógico, e essa é a grande diferença. Além disso, é bom a gente destacar como nasceu essa noção de conhecimento lá na antiguidade, quando surgiu a filosofia. Platão, um filósofo grego lá da Idade Antiga, admite a existência de apenas 2 graus de conhecimento: o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível, galera, ele é causado graças à experiência que nós temos através dos 5 sentidos. Por exemplo, eu aprendi que um cachorro faz au au e late a partir do momento que eu vi com meus olhos ele latindo e escutei o latido dele. Isso seria um tipo de conhecimento sensível. Já o conhecimento inteligível seria aquele que a gente processa apenas dentro da nossa cabeça, que a gente não precisa observar um fenômeno acontecendo, mas conseguimos reproduzir e construir hipóteses e teses e pensamentos sobre ele dentro apenas da nossa cabeça. Já o filósofo Aristóteles, que vem depois de Platão, estabelece uma mistura de vários graus diferentes de conhecimento que deve passar necessariamente pelo conhecimento sensível para que desperte na pessoa uma informação. Por exemplo, hoje em dia vocês estão tendo videoaulas de filosofia com o professor Danilo, correto? Então, como é que vocês estão construindo um conhecimento através dos seus sentidos, da sua sensibilidade? Professor, eu estou assistindo a sua aula, eu estou escutando a sua aula, com minhas mãos eu estou exercitando e lendo o livro. Então, através desses graus de conhecimento oriundos e originados lá na sua sensibilidade, ou seja, através dos seus 5 sentidos, é que o conhecimento ele é produzido através da prática, através do raciocínio e do pensamento lógico. Aí muitos de vocês podem estar com algumas dúvidas aí na cabecinha sobre os seguintes pensamentos. Pense da seguinte maneira aqui comigo. Professor, o conhecimento é algo racional, certo? Ok. O conhecimento ele é baseado na experiência? Ok. O conhecimento ele pode ser produzido apenas na minha mente? Sim, também. Mas é importante a gente destacar que conhecimento ele é diferente de opinião. E aí é que entra a necessidade de todo o processo de investigação para a produção do conhecimento. A opinião é, eu olho para o céu e vejo que ele é azul e penso, o céu é azul porque o espaço também é azul. Isso é um conhecimento ou uma opinião? Isso é uma opinião. A pessoa não fez nenhum esforço para investigar as causas que levaram o céu a ter a coloração azul. Então, é necessário que a gente saiba fazer essa diferença entre uma opinião e um conhecimento que se aproxima da verdade. É claro que se aproximar de uma verdade absoluta talvez seja impossível, mas o conhecimento ele tem esse esforço de investigar, de compreender, de racionalizar a verdade, tá certo? É engraçado pensar, galera, que um dos filósofos, inclusive o mestre de Platão, o filósofo Sócrates, ele vai dizer que o conhecimento é uma opinião justificada pela verdade. Vocês conseguem pensar essa frase?
O conhecimento é uma opinião justificada pela verdade. Ou seja, o conhecimento é uma opinião que foi investigada a fundo, que foi testada, que foi experienciada, que foi compreendida a ponto de entender a realidade que está sendo analisada. Por exemplo, quando a gente vai analisar o fluxo de um rio, por que o rio não sobe, ele apenas desce a montanha? Aí vocês podem ter a opinião, porque os peixes fazem com que o rio apenas desça. Porque os peixes procuram a água do mar. Isso seria uma opinião ou um conhecimento? Isso seria apenas uma opinião. Mas a partir do momento que eu percebo que quando eu pego uma pedra e solto e ela cai no chão, eu percebo também que a água ela tem um peso e que a gravidade vai influenciar no movimento da água e vai tender a descer com a força da gravidade. Então, a partir do momento que eu procuro investigar o processo, procuro entender por que as coisas acontecem, essa opinião ela começa a se aproximar da verdade e consegue assim resultar em um conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí nos comentários, tá certo? Ou então na live de sexta-feira a gente pode estar sanando algumas delas, tá certo? Lembrando que para casa eu quero que vocês façam a leitura aí das páginas 37 a 39 e também respondam as atividades nas páginas 40 e 41, beleza? Na próxima semana estaremos corrigindo juntos cada uma dessas questões. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.